Sabe, geralmente quando a gente pensa no nascimento de uma cidade, a gente imagina algo muito solene, sabe? Oficial. Uhum. Sim, aquela coisa de gabinete. Exato. Uma canetada num gabinete com móveis de mogno, um aperto de mãos entre políticos de terno, talvez, tipo, uma fita sendo cortada ao som de uma banda marcial. Com certeza. A gente tem essa expectativa quase automática de que a ordem gera ordem. Isso. Mas, ok, vamos desempacotar isso. Porque a nossa análise de hoje vai destruir essa imagem completamente para quem nos ouve. Vai mesmo. Nós temos essa ilusão de uma burocracia que é limpa, higiênica, perfeitamente planejada. Mas a realidade da formação de muitos municípios, passa muito longe desse ideal de laboratório. Muito longe. Quando a gente decidiu olhar mais de perto para a documentação primária dessa nossa investigação, aquela imagem do gabinete chique desaparece na hora. Evapora. Evapora. E o que a gente encontra no lugar? Estradas afogadas numa lama tão espessa que engolia comboios inteiros. Uma vila minúscula com mais bares do que casas. Pois é, e táticas de guerrilha logística no dia da eleição. Sim, e até histórias brutais envolvendo sabão fervendo sendo usado como arma. Nossa investigação hoje, o nosso mergulho, é sobre o que realmente é necessário para dar à luz um novo município na raça. E para essa missão, nós mergulhamos em relatos primários extraordinários que a nossa audiência vai achar fascinantes. Exatamente. Transcrições de entrevistas bem recentes que foram publicadas no YouTube, conduzidas pelo D'Artagnan Zanella. As fontes trazem duas figuras que estiveram literalmente na linha de frente da emancipação de Reserva do Iguaçu. Lá no interior do Paraná. Isso. De um lado, a gente tem o Erundi de Oliveira Soares. Ele era o dono do cartório e, basicamente, o cérebro político da operação. Uhum. Do outro lado, o pastor Pedro Marcelino Duarte, uma liderança espiritual que viu essa transformação absurda acontecer ali no meio do caos. E o que a gente precisa estabelecer, logo de cara, sabe, para quem nos acompanha, é que fundar uma cidade não é um mero ato administrativo impresso no Diário Oficial. Não mesmo. É uma ruptura brutal. É uma ruptura cultural, logística e até psicológica. O que é fascinante aqui é que a tese central que transparece nesses documentos é cristalina e um tanto assustadora, na verdade. Assustadora como? De que a infraestrutura, ou a completa ausência dela, dita o comportamento humano. Onde o Estado não existe de forma prática, a sociedade é forçada a improvisar. E, muitas vezes, de maneira violenta. Cara, e improviso é a palavra perfeita para descrever a velha rondinha das décadas de 80 e 90. Sem dúvida. Antes de virar o município de Reserva do Iguaçu, aquilo era só um distrito esquecido, pertencente ao gigante município de Pinhão. E as descrições dos nossos documentos são impressionantes. Parecem de filme. Sim. Vamos olhar para o Erundi, por exemplo. Ele chega lá em 1986, recém-formado. Com a missão de abrir o primeiro cartório do distrito. Exato. E qual era a infraestrutura do Estado que ele representava lá? Uma casinha minúscula alugada. A sala da frente era o cartório. A parte de trás era a cozinha e o quarto dele. Tudo espremido no mesmo espaço. E operando numa solidão institucional quase total, né? Ele relata que fazia absolutamente tudo sozinho, batendo numa velha máquina de escrever. Tudo manual. Tudo. Manuscrito ou datilografado. Papel por papel, carimbo por carimbo. Ele era literalmente a única âncora legal em um mar de informalidade total. Sim. E a parada era tão pequena, a economia local tão invisível, que as taxas do cartório não pagavam sequer a alimentação dele. Ele passava necessidade. Muita. E para não passar fome, o Erundi dava aulas de português e história à noite, improvisando ali na esquina da rua, só para garantir a própria sobrevivência. Mas o que me intriga de verdade é por que alguém fica. É uma boa pergunta. Porque, o cara tem instrução, é dono de um cartório, está passando necessidade e o lugar é terrível. Por que ele simplesmente não vai embora? É uma excelente observação. E a resposta passa muito pelo fato de que ser o único representante do Estado numa fronteira isolada confere a uma pessoa um propósito formidável. Propósito? Isso. Ele percebeu que sem ele, aquela comunidade não tinha nem certidão de nascimento, nem de óbito. Ele era a ponte entre a invisibilidade e a cidadania.
Essa responsabilidade cria raízes profundas na pessoa. Nossa, isso é muito forte. E 4 anos depois, em 1990, entra o pastor Pedro no cenário. E o contraste na história dele é fantástico. É absurdo o contraste. O homem tinha acabado de voltar de 2 anos como missionário em Buenos Aires. Imagina a diferença. Pois é. Ele sai de uma metrópole internacional vibrante e, de repente, é designado para Rondinha. Ele precisou vender o carro, perdeu recursos financeiros e, para conseguir evangelizar pelas encostas da região, ele precisava usar o quê? Um burro. Um burro. Um burro emprestado por um morador local, o seu João Siqueira. De Buenos Aires, pro lombo de um burro nas encostas do Rio Iguaçu. É uma mudança de vida drástica. Mas, ao analisar os relatos, o que mais choca não é apenas a pobreza material ou a dificuldade de locomoção. O que seria, então? É a desordem social profunda que acompanhava esse isolamento geográfico. O cenário de faroeste, o relato era digno de um filme de faroeste. A vila tinha cerca de 20 casas, certo? E adivinha? 19 bares. 20 casas para 19 bares. Quase um bar por residência. É um dado assustador. O pastor e o Erundi descrevem uma rotina de tensão constante. Homens que passavam o dia inteiro na jogatina, bebendo, todos com facões ou revólveres na cintura. Sim, armados o tempo todo. As brigas eram diárias e muitas vezes letais. E o isolamento geográfico era agravado por uma ausência total de serviços básicos. Um médico aparecia 1 ou 2 vezes por semana e olhe lá. Água tratada não existia, as famílias dependiam de poços, policiamento. Inexistente. 8 a 10 veículos travados na lama de uma vez só, e os moradores apenas assistindo, ilhados. Porque alguém em sã consciência olharia para essa vila, com mais bares do que infraestrutura, e pensaria que ia dedicar a vida para transformar isso numa cidade oficial. O que é fascinante aqui é que precisamos analisar a mecânica desse comportamento. A violência e a desordem em Rondinha não eram anomalias de caráter daquelas pessoas. Não. Não. Eram sintomas diretos de um vácuo de poder e de infraestrutura. Quando não existem ruas transitáveis, quando não há um posto policial para onde correr ou um juiz para arbitrar uma disputa de terras, cria-se um ambiente de frustração crônica. Entendi. A falta de opções formais. Exato. Não há canais oficiais para resolver os problemas diários. Então a faca na cintura torna-se o Código Penal local e a instituição reguladora. Mas espera. Historicamente, o caos extremo geralmente cria o ambiente perfeito para o surgimento de milícias locais ou aqueles coronéis que tomam o poder à força. Sim. Por que Rondinha não se transformou simplesmente num território dominado por uma milícia permanente? Por que essas pessoas, em vez de se renderem à lei do mais forte, decidiram se organizar para criar uma prefeitura? Porque o caos extremo pode gerar submissão, sim. Mas também é o motor mais potente para a mudança, desde que existam as lideranças certas. A complacência só existe onde há algum nível de conforto. E lá o desconforto era absoluto. Absoluto e paralisante. Mas eles tinham 2 coisas muito raras ali. Uma âncora legal na figura do Erundi, que entendia de processos burocráticos, e uma âncora moral na figura do pastor Pedro, que ajudava a apaziguar os ânimos. Chegou um ponto em que essas lideranças ajudaram a comunidade a perceber que a auto-organização institucional era a única saída para não serem engolidos pela lama. A falta de tudo foi o combustível. Perfeito, a falta de tudo virou um motor deles. E foi exatamente aí que a semente da emancipação foi plantada, né? Um amigo do Erundi, o Antônio Marques Siqueira, que na época era vereador, vira para ele e diz o seguinte. O que ele disse? Ele falou tipo assim, você tem faculdade, você tem o conhecimento, lute para isso aqui virar um município independente. Uma convocação. Total. E como se passa dessa ideia jogada no ar para a engenharia política real? O primeiro passo foi jogar o jogo do sistema. Em 92, o Erundi se elege vereador pelo próprio município-mãe, que era Pinhão. Ele entra no sistema pela porta da frente. Isso. Ele entra carregando a bandeira de arrancar um pedaço do território deles. É muita ousadia. Mas é uma manobra clássica e absolutamente necessária.
Ele precisava de legitimidade institucional. Não dava para ser apenas um dono de cartório insatisfeito batendo na porta da Assembleia Legislativa. Ele ia ser ignorado. Totalmente ignorado. Ele precisava de um mandato público para ter voz ativa e acesso aos gabinetes estaduais. E a partir do momento em que ele ganha essa voz, o trabalho braçal começa. E é fascinante o quão analógico tudo isso foi para quem ouve a gente hoje na era digital. Muito analógico. Ele conta que literalmente foi de porta em porta, com uma prancheta na mão, coletando 341 assinaturas da população local. Mas, como você convence um homem que passa o dia no bar, armado, a assinar uma petição burocrática para uma cidade que nem existe? Mostrando a ele a aplicação prática daquilo. Exatamente, mostrando a ele que a prefeitura nova é a única coisa que vai asfaltar a estrada que destrói a caminhonete dele todo dia. Trazendo para a dor real da pessoa. Só que não bastava querer ser cidade. Eles precisavam definir que pedaço de terra seria esse, qual era o limite. Sim, o território precisava de contornos legais. E para isso, ele procura um amigo chamado Lauro. Esse Lauro trabalhava no IAP em Guarapuava. O IAP, para quem não conhece a sigla, é o Instituto Ambiental do Paraná, o órgão do estado que detinha os mapas topográficos detalhados da região. Os mapas oficiais. E eles fazem o desenho da futura cidade de forma quase artesanal, em cima de uma mesa. É inacreditável pensar nisso hoje. Eles esticam o mapa na mesa e começam a dizer: vamos cortar a fronteira por aqui, descendo pelo Rio Capão Grande, depois passando pelo Rio do Pontão e fechando lá no Rio São Pedro. Eles usaram a própria hidrografia para esculpir os limites da cidade na mão. Isso mesmo. Entregaram esse projeto nas mãos de um deputado estadual, o Valdir Rossoni, em 93, para dar início ao processo lá na Assembleia. E essa materialidade geográfica é muito importante. Definir as fronteiras naturais é o primeiro passo para criar uma identidade geopolítica. Sem um mapa, a ideia de cidade é apenas um conceito abstrato no ar. Mas, sabe, a burocracia governamental era apenas a metade mais fácil da batalha. Com certeza. A outra metade era convencer a própria população do distrito. Eles montaram uma comissão organizadora, mas precisavam de dinheiro para fazer a campanha do sim no plebiscito. Fazer campanha custa caro. E sabe como eles financiavam a campanha de emancipação? Fazendo torneios de futebol e promovendo bailes no pavilhão da Igreja Católica. É muita criatividade e união. Demais. Eles pegavam os trocados que a comunidade gastava se divertindo no final de semana e usavam para pagar outdoors enormes, tentando educar a população sobre a importância de votar pela separação. Sabe, é quase como no mundo da tecnologia. Como assim? Quando programadores fazem um hard fork numa criptomoeda ou num software, eles copiam o código base, mas precisam convencer os usuários, os nós da rede, a abandonarem o servidor antigo e migrarem para a nova rede. É uma ótima analogia. E o servidor antigo, nesse caso, era a prefeitura de Pinhão. É uma analogia precisa. E o que torna os relatos dessa investigação ainda mais ricos é notar de onde vinha a resistência. Sim, a oposição não era de onde a gente espera. Exato. A oposição mais ferrenha não vinha necessariamente do prefeito da cidade-mãe. Vinha de dentro do próprio território que eles queriam emancipar. Os documentos mostram que as comunidades que já possuíam alguma estrutura eram totalmente contra a separação. Especificamente a Vila da Cutel e o povoado de São Sebastião. Isso. E é fundamental a gente explicar isso para a nossa audiência. A Copel é a Companhia de Energia do Estado do Paraná. A Vila da Copel abrigava os funcionários da usina hidrelétrica. Então, eles já tinham ruas boas, saneamento básico, energia, salários fixos. Eles viviam num oásis de infraestrutura que era cercado por lama de todos os lados. Um contraste gigantesco com Rondinha. Mas olha, eu tenho que fazer o papel de advogado do diabo aqui um pouquinho. Pode fazer. Se áreas inteiras da região, e justamente as áreas que detinham a riqueza e a infraestrutura, eram contra a ideia de criar a nova cidade, o movimento do Erondi e do Pastor não estariam forçando uma barra enorme. Eles não estavam arrastando o motor econômico da região para uma aventura política que a maioria estruturada rejeitava? Olha, se a gente olhar apenas pelos olhos de quem habitava a Vila da Copel, a resposta deles faz todo o sentido do mundo. Quem já tem estrutura e garantias é intrinsecamente avesso ao risco.
A lógica deles era implacável. Qual era a lógica? A de pensar assim: nós vamos nos separar de um município gigantesco estabelecido para fundar uma prefeitura do zero, sem orçamento, no meio do nada. É loucura. O ceticismo era a resposta mais natural àquela incerteza. Entendi. O medo deles era basicamente ter que carregar financeiramente a velha rondinha nas costas. Sem dúvida, eles não queriam bancar a falta de estrutura dos outros. Por isso, as lideranças emancipacionistas precisavam de algo muito mais poderoso do que mapas e assinaturas. Eles precisavam vender uma visão de longo prazo. A missão era convencer esses céticos de que a autonomia administrativa, num horizonte ali de 10 ou 20 anos, traria dividendos muito maiores do que aquela dependência segura, porém negligente do município maior. Vender esperança. Era a venda agressiva da esperança contra o imobilismo do status quo. E essa disputa colossal entre esperança e ceticismo encontrou seu clímax numa data muito específica. O dia D. 28 de maio de 95. O dia do plebiscito decisivo. O dia de tudo ou nada. Sim, porque convencer as pessoas na conversa lá no baile da igreja era um desafio. Fazer esse povo sair de casa, enfrentar estradas terríveis, debaixo de chuva e com a certeza quase absoluta de que os carros atolariam, só para apertar um botão nas urnas. Ah, isso exigia uma operação de guerra. E havia um obstáculo matemático intransigente aí. A regra dos 50%. Exatamente. A regra eleitoral exigia que 50% mais um de todos os eleitores cadastrados comparecessem às urnas, independentemente de votarem sim ou não. Se o comparecimento ficasse abaixo dessa marca, o plebiscito seria invalidado automaticamente. Ou seja, a abstenção era o inimigo mortal deles. O pior inimigo. E aí o desespero logístico bateu muito forte. Porque o pessoal da rica vila da Copel decidiu simplesmente boicotar a votação. Ficaram todos em casa assistindo TV. Estavam fazendo greve de voto. Exato. Os organizadores do movimento tiveram que ir até a vila praticamente implorando para que as pessoas pelo menos fossem assinar a lista de presença. Eles diziam tipo, votem não se quiserem, mas por favor, vão lá registrar a presença para dar o quórum, a gente precisa do quórum. É desesperador. E aqui é que a coisa fica realmente interessante na nossa investigação. Para garantir que os eleitores das áreas rurais mais isoladas chegassem às urnas debaixo daquela chuva, a comissão organizadora montou uma força-tarefa muito controversada. Bem controversar. Eles reuniram 50 veículos particulares e passaram o dia varrendo as estradas de lama para resgatar eleitores idosos, doentes ou que simplesmente não tinham como chegar ao local de votação. O que, se a gente analisar do ponto de vista estrito da legislação eleitoral brasileira, é uma infração gravíssima. Crime eleitoral. Sim. O transporte de eleitores por meios particulares, organizado por grupos de interesse no dia do pleito, configura crime eleitoral, justamente para evitar a coerção. E aqui que precisamos colocar o dedo na ferida. Se a gente parar e analisar friamente, eles organizaram 50 carros para buscar eleitores e garantir o quórum de um projeto político deles. Se nós aplaudirmos isso apenas porque o resultado final foi positivo para a cidade, a gente não está endossando exatamente a mesma tática do coronelismo e da velha máquina política que arruína as democracias? Burlar a lei eleitoral não invalida a moralidade da vitória deles nesse caso? Esse é um questionamento ético essencial para a nossa análise de hoje. Se a gente transportar essa atitude para o contexto de um grande centro urbano moderno, sim, é a própria definição de fraude. Porque na cidade grande tem ônibus, tem asfalto. Exato. Lá a infraestrutura garante o acesso e o transporte particular visa exclusivamente a compra de votos e o curral eleitoral. No entanto, a análise sociológica desse caso específico exige que a gente considere a geografia da exclusão. Geografia da exclusão. Sim. Naquela fronteira isolada, sem um único ônibus público, sob chuva forte e estradas intransitáveis, aplicar a lei à risca significava privar as pessoas do seu direito fundamental de decidir o próprio futuro. É um beco e sem saída. Eles se viram diante de um dilema ético terrível: obedecer à burocracia cega e deixar o projeto de emancipação morrer ali na lama,
ou cometer uma transgressão logística para garantir a máxima participação democrática. E sabe o que é curioso? O quê? A própria juíza eleitoral da região, segundo os relatos do processo, escolheu não ficar sabendo da movimentação daqueles 50 carros. Porque ela devia saber que era a única forma do plebiscito de fato acontecer. Exatamente. E tem um detalhe que adiciona uma camada de ironia brilhante a essa operação. Sabe quem ajudou no esquema? Quem? O próprio prefeito do município mãe. O prefeito de Pinhão, Tito Ribeiro. Ele ajudou no esquema do transporte. Ele mandou caminhonetes Toyota da própria prefeitura dele. Sério? Sério, porque as Toyotas eram os únicos veículos que aguentavam tracionar naquela lama pesada da serra. Ele mandou para buscar os eleitores. O prefeito ajudou ativamente a transportar pessoas para votarem pela desintegração do seu próprio município. Nossa, isso revela algo raríssimo na administração pública, que é a maturidade política. Geralmente, os governantes lutam ferozmente para não perder nenhum milímetro de território, nenhum centavo de arrecadação. É o padrão, né? Sim, mas esse prefeito compreendeu que aquele território gigante era logisticamente ingovernável. Ajudar na emancipação, mesmo contrariando as regras estritas daquele dia, era o curso mais racional e benéfico a longo prazo. E a operação deu certo. O resultado foi incrivelmente apertado. 56% de comparecimento total, superando o quórum ali por muito pouco. E a maioria esmagadora votou pelo sim. Em setembro de 95, o então governador Jaime Lerner assina a Lei número 11.163. A cidade estava oficialmente criada. O papel estava assinado. Mas, com o nascimento no papel, veio o problema do batismo. Como chamar essa nova entidade? O nome antigo, Rondinha, foi sumariamente rejeitado, logo de cara. E foi rejeitado por uma razão psicológica muito clara na nossa leitura das fontes. O nome Rondinha carregava um estigma insuportável de desordem. Estava queimado. Estava intrinsecamente manchado pelas memórias da Vila Suja, da violência diária daqueles 19 bares, do abandono estatal. Para consolidar uma nova era imperativo adotar um nome que projetasse uma dignidade que eles nunca tiveram. Eles decidiram, então, resgatar a história profunda daquela terra. Mas fizeram isso de uma forma que, confesso, é muito chocante. A região era historicamente conhecida como reserva, porque muito tempo antes ali funcionava uma antiga reserva indígena, localizada dentro das vastas propriedades de um senhor chamado João Lustosa. Sim. E a história que dá origem ao termo lá é bem sombria. Os documentos contam que a esposa desse João Lustosa se incomodava muito com a presença dos nativos. Eles tentavam se aproximar do grande casarão da fazenda. E o que ela fazia? Ela utilizou uma tática de crueldade indescritível. Ela jogava sabão fervendo nos indígenas para expulsá-los. Água e sabão escaldantes usados como uma arma territorial. Nossa Senhora! Essa é uma síntese dolorosa do peso colonial que marca a formação de inúmeros territórios no Brasil. O termo reserva, nesse contexto local específico, carrega o DNA dessa expulsão, dessa violência fundadora pela posse brutal da terra. É pesado. E como já existia um município chamado Reserva no estado do Paraná, perto de Ponta Grossa, eles precisavam de um complemento. Decidiram então adicionar o termo do Iguaçu, uma homenagem direta ao rio monumental que corta a região, que na língua indígena significa Água Grande. E é aqui que eu peço a sua análise. Vamos lá. Eles pegaram uma história local de violência brutal com o sabão fervendo contra populações nativas e costuraram isso a uma homenagem linguística indígena a um rio majestoso. É um nome terrivelmente pesado e contraditório. Essa dualidade reflete o próprio processo de tentar construir a civilização naquele pedaço de terra. Absolutamente. E isso levanta talvez a reflexão mais profunda do nosso mergulho nos documentos de hoje. Sabe, o nascimento de uma cidade quase nunca é uma borracha mágica que apaga cicatrizes do passado. Não tem como apagar. Na verdade, ele é uma construção em cima dessas mesmas cicatrizes. A violência física extrema contra os indígenas lá atrás. E, décadas mais tarde, a violência urbana das facas nos bares da Velha Rondinha.
Tudo isso cedeu espaço para um novo tipo de organização. Evolução, de certa forma. Isso, o que pacificou a região, no fim das contas, não foi tentar esquecer que o passado sangrento existiu, mas sim sufocar o caos através da chegada implacável do desenvolvimento institucional. E que salto monumental de desenvolvimento essas fontes descrevem depois da fundação. É da água para o vinho. Daquela água suja tirada de poço, eles passaram a ter água tratada e encanada pela Sanepar. Uma revolução sanitária. Ruas largas e asfaltadas tomaram o lugar da Serra de Lama, onde dezenas de carros atolavam. O Distrito Esquecido ganhou supermercados estruturados, indústrias madeireiras e uma cooperativa agropecuária pujante, que é a Codepar, gerando centenas de empregos formais. O que traz dinheiro e estabilidade para a região. Com certeza, construir um posto de saúde centralizado com 5 médicos à disposição da comunidade, atendimento odontológico. Para o pastor Pedro, o salto também foi imenso. Ah, na parte espiritual. Sim. A pequena igreja de madeira, que congregava 6 famílias lá no começo, multiplicou-se em 15 congregações bem estabelecidas, que ainda encontram espaço para preservar as ricas tradições culturais, como as tropiadas, e acolher as novas famílias que chegam à cidade até hoje. Todos esses avanços são os frutos visíveis da emancipação. O asfalto e os médicos são o que o cidadão consegue enxergar no dia a dia. Mas o Erondi menciona um detalhe lá nos relatos, quase burocrático, que é a verdadeira viga mestra que sustenta essa nova paz civil. Qual detalhe? A regularização fundiária, o registro de imóveis. Explica melhor como isso pacifica um lugar, porque parece tão técnico, né? Parece, mas é vital. Ele relata que, no início, quase ninguém tinha a posse legal das suas casas em Rondinha. As pessoas dependiam de contratos de gaveta, que são acordos informais sem valor jurídico forte. É, o famoso boca a boca. Com a emancipação, a nova prefeitura articulou a legalização de cerca de 1.200 lotes urbanos. O impacto sociológico disso é invisível, mas é colossal. Como assim? Quando uma família troca um papel de gaveta por uma escritura legalizada e averbada pelo Estado, você retira a necessidade de defender aquele lote com um facão na mão e substitui isso pela segurança jurídica das leis civis. Ah, faz todo sentido. É a burocracia estatal inserindo aquelas pessoas que antes eram invisíveis e marginalizadas no mapa oficial da cidadania e da economia formal. O registro de imóveis é, na verdade, o maior antídoto contra a violência territorial urbana. Caramba! O que nos leva à grande conclusão dessa história inteira, né? Uma ideia audaciosa que foi plantada lá na cabeça de um escrivão solitário operando uma máquina de escrever num quarto super apertado, somado ao trabalho de formiguinha de lideranças morais como o pastor que cruzavam vales no lombo de um burro. Essa combinação tão improvável conseguiu dobrar a engrenagem do sistema. Dobraram mesmo. Eles pegaram um amontoado caótico de lama e tensão, bateram de frente com as resistências políticas mais estruturadas e forjaram uma comunidade que hoje é funcional, economicamente ativa e que tem muito orgulho da própria identidade. E a lição prática mais valiosa para nós hoje é lembrar que a infraestrutura ao nosso redor não é um fenômeno natural da Terra. Não brota do chão. Não. A água limpa que sai das nossas torneiras, o asfalto uniforme que facilita o nosso trajeto para o trabalho, a garantia de que haverá um posto de saúde aberto ali na nossa vizinhança, nada disso surgiu do chão por acaso. É muito trabalho invisível. Exato. Em algum momento do passado, em algum escritório apertado ou num salão paroquial perto de nós, um grupo de pessoas comuns teve que sacrificar seu tempo livre. Elas tiveram que travar brigas burocráticas desgastantes e desafiar o conforto do sistema para que essa infraestrutura passasse a existir. A normalidade da civilização é uma conquista construída a muito, muito custo. E é exatamente com essa provocação que queremos encerrar nossa investigação de hoje. Se nós olharmos atentamente para os nossos próprios bairros, para as franjas das nossas cidades hoje em dia, quais são os pequenos projetos de emancipação invisíveis que estão acontecendo agora mesmo, nos bastidores? Aqueles que ninguém vê. Exatamente. Quem são as pessoas da nossa própria comunidade que estão lutando no mais absoluto anonimato?
seja por uma calçada nova, por uma linha de ônibus que não passa ou por um posto de saúde, criando a infraestrutura básica que as próximas gerações vão simplesmente herdar e considerar como garantida. É uma ótima reflexão para a nossa audiência. Fica o convite para prestarmos mais atenção ao nosso redor. Muito obrigado pela companhia neste mergulho fascinante pelos documentos e nos vemos na próxima exploração.